Comer de 3 em 3 horas emagrece mais rápido? Não existe essa necessidade, essa obrigação de você comer de 3 em 3 horas. Não. Se você comer de 3 em 3 horas, você não vai emagrecer mais rápido. Se você comer de 3 em 3 horas, você não vai engordar. Não é o controle no relógio que vai fazer diferença no seu emagrecer ou no seu engordar. Não, isso não é uma verdade. Mas e aí, Nutri, se esse negócio não é uma verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer quando eu sinto fome. É quando eu preciso comer, quando eu sinto fome, gente. Tem pessoas que sim, sentem fome há mais ou menos 3 horas, que é o meu caso. Pode olhar no relógio, eu não programo não, é o meu relógio biológico, é o meu relógio interno. Mais ou menos após 3 horas da minha última refeição, eu começo a sentir fome e eu preciso comer. Essa é a minha necessidade. Agora, existem pessoas que vivem muito bem comendo 3 vezes ao dia, o que não vai dar de 3 em 3 horas, né? Eu usei o número 3, mas são situações diferentes. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que vivem muito bem comendo quando acorda, no meio do dia e à noite. Ou seja, vai dar mais que 3 horas de intervalo entre uma refeição ou outra. E tá tudo bem. Dá certo emagrecer do mesmo jeito. E dá certo engordar do mesmo jeito também. Como assim, Nutri? Se eu comer só 3 vezes por dia, café da manhã, almoço e jantar, eu vou engordar também? Sim. Por quê? O emagrecer e o engordar não depende de quantas refeições você faz, e sim da quantidade de alimentos que você consumir em cada uma dessas refeições. E é por isso que o comer de 3 em 3 horas não faz diferença. Porque do que adianta se você comer de 3 em 3 horas e comer demais? Vai emagrecer? Não vai, vai engordar. Do que adianta você comer de 3 horas, de 3 em 3 horas e comer muito pouco, muito menos do que você precisa. Não vai ter resultado do mesmo jeito. Então não é o relógio que dita como é o seu emagrecimento ou como é você engordar. O que é que você precisa cuidar? E isso é um sinal de alerta, e isso acontece comigo. É por isso que eu falo com propriedade para você. Você precisa cuidar com a sua sensação de fome. E eu falo fome, fome e não vontade de comer. Porque fome, qualquer alimento vai saciar. Como assim, Nutri? Se eu estou com fome, eu como até aquele alimento que eu não gosto. Porque a minha fome não tem nome, não tem vontade. A minha fome sente fome. Agora, quando a minha fome tem um nome específico, estou com fome de pizza. Os meus filhos adoram falar isso, gente. Isso não é fome, isso é vontade de comer, certo? Então são duas coisas diferentes. Você precisa respeitar a sua fome. Para que não chega no horário de uma grande refeição no desespero, morrendo de fome, sem controle, querendo comer até as paredes. Sabe quando você chega em casa com aquela fome que até a comida gelada que sobrou da semana passada você come e acha gostoso?
É isso que acontece quando você perde o controle da sua fome. Conta aqui para mim nos comentários. Se em algum momento da sua vida, que eu tenho certeza que isso já aconteceu, você perdeu o controle da sua fome e quando percebeu, estava lá, ó, cheia, passando mal, porque tinha comido além do que precisa. E isso foi totalmente inconsciente, porque você ficou horas demais sem comer, a sua fome realmente era real, já tinha extrapolado todos os limites e simplesmente você caiu num episódio de compulsão, que é comer simplesmente sem pensar, porque a sua fome já chegou no momento de desespero. Então, você precisa respeitar a sua fome. Eu sei que se eu tomar café da manhã cedo, que eu acordo cedo, acordo 5, 5 e meia da manhã, eu tomo meu café da manhã cedo e eu vou almoçar somente meio-dia. Eu sei que entre o meu café da manhã e o meu almoço, eu preciso comer alguma coisa. Vou colocar aqui, ó. Café da manhã, lanche da manhã e almoço, certo? Se o meu café da manhã é muito cedo e eu sinto fome antes do meu almoço, eu preciso fazer lanche no meio da manhã. Mas não é uma refeição completa, não, é uma coisinha leve. É uma fruta, é um suco, é uma castanha, um iogurte, é algo assim bem levezinho, é um lanchezinho, certo? Refeição completa vai ser meu café da manhã e meu almoço. Então, se eu sinto fome entre esse período, porque ele é um período longo, eu tenho que fazer um lanche. Agora, se eu não sinto fome, se a minha natureza não sente fome, e isso depende de pessoa para pessoa. Eu, Clariane, sinto fome, talvez você não sinta. E é por isso que você tem que prestar atenção na sua fome. Então, se você que está me ouvindo agora sente fome, faça um lanche da manhã. Se você não sente fome, não precisa fazer um lanche da manhã. Certo? Mas isso é natural, não é ficar forçando, passando fome, para falar assim, eu vou ficar horas sem comer. Aí o que é que vai acontecer? Você vai chegar na hora do almoço morrendo de fome e vai comer até as panelas, né? Eu engordo, não sei por que eu engordo, eu só faço 3 refeições por dia. Mas cada vez que senta para comer, come um elefante. Então você precisa encontrar o seu funcionamento, a sua natureza, o que é melhor para você na sua fome. Essa é a minha dica para você. Outra coisa importante, segunda dica para você. Descubra qual é o seu melhor horário de refeição. Por que eu digo seu melhor horário? Porque cada pessoa tem uma rotina, gente. Eu acordo 5, 5 e meia da manhã, porque a minha rotina precisa começar nesse horário. Mas eu durmo, pra mim o legal é dormir entre 10 e 11 da noite. Se eu durmo mais tarde, é muito tarde pra mim. Essa é a minha rotina. Qual é a sua? Eu almoço por volta de meio-dia. Pra mim é o melhor. Qual é o seu horário? Não existe horário ideal. Eu falo sobre o meu para eu poder te dar um exemplo. Mas não é porque a nutricionista come meio-dia que você tem que comer meio-dia. Não, não e não. Você tem que encontrar o seu horário. Qual é o horário que você tem que acordar? Qual é o seu horário de almoço? Geralmente a gente vai pelo horário de trabalho, né? Qual é o seu horário de jantar? Se você faz lanche da tarde, lanche da manhã, qual é o seu horário? Então, o ideal é que você organize a sua rotina de acordo com os seus horários, para que você saiba, olha, tal horário, mais ou menos, vai ser o meu horário de almoço. Que a gente precisa organizar a nossa vida também, né? De acordo, às vezes, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com o nosso marido, filhos, pais, estudo, enfim. Ter ali uma rotina de horários. Para não ficar aquela bagunça, né? Eu não sei que horas eu almoço, eu não sei que horas eu janto. Se você organiza os seus horários, fica mais fácil
para você. Mas lembra, gente, não use padrão de nada de outra pessoa. A sua vida é só sua, a vida do outro é só dele. Não use o horário do outro como referência. Use o seu. Qual é o melhor horário para jantar? O seu. Qual é o melhor horário para almoçar? Vocês me perguntam isso, por isso que eu estou frisando. Não tem melhor horário. O melhor horário é o seu. Se o seu horário de almoço é entre 11 e 1 hora da tarde ali no seu trabalho, é esse o seu melhor horário para almoçar. Você não vai poder inventar de almoçar às 2 da tarde porque alguém falou que é melhor. Não, você vai estar trabalhando, certo? Agora, tem gente que almoça em outros horários, não tem obrigação de almoçar meio-dia. Não, meio-dia é base e referência, né, no caso do Brasil. Observe a sua fome. Descubra de quanto em quanto tempo você precisa fazer uma refeição. E estipule os seus horários de acordo com a sua rotina de vida. Essas são as nossas 3 dicas valiosíssimas para você emagrecer com saúde, viver com saúde, se alimentar com saúde. E lembra sempre, não adianta nada fazer isso se você comer em excesso. Aí não vai ajudar o seu emagrecimento. Agora, algo que eu recomendo para você. Faça no mínimo 3 refeições por dia. Ao acordar, no meio do dia e à noite. Porque assim você não vai ficar um longo período sem se alimentar e não vai correr o risco de cair naquela loucura que é perder o controle da fome. Beijo, poderosa! Tchau!